E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus eu estou muito bem e hoje nós vamos estudar um assunto extremamente importante, bem fácil, bem útil, e são as prepositions of place and time, in, on, at. São talvez as palavras aí mais importantes quando queremos dar a localização de alguém ou de alguma coisa em algum lugar, beleza? Vamos para a aula. Primeiro vamos começar com o óbvio. Para que serve, não é? Em geral, as preposições têm a função de conectar informações determinando localização, tempo, posição, modo, causa e etc. No entanto, estudaremos apenas 3 preposições do inglês: in, on e o at, nos aspectos tempo e lugar. Então, assim, é muito interessante que você preste atenção na aula. Se você tiver alguma dúvida, você volta do começo, você lê de novo, ouve de novo a explicação, porque é um assunto importante e por isso você precisa prestar atenção em todos os detalhes. Bom, seguindo, vamos começar com as prepositions of place, aquelas que expressam lugar, localização, não é? Usamos a preposição at para. Vamos começar com at. Lugares específicos, geralmente usando o nome do estabelecimento, empresa ou lugar onde se presta algum serviço. Ou seja, se eu trabalho em alguma empresa ou se eu frequento algum lugar, quando eu vou falar o nome deste lugar, para usar como referência de onde eu estou, eu uso sempre at. Vamos observar alguns exemplos. My mom works at Bradesco as a manager. Ou seja, ela trabalha no Bradesco, se referindo ao banco, à instituição, não é? Não é toda empresa e as filiais, mas ela se refere à empresa que ela trabalha. Então é bem especificamente um nome, at Bradesco. Look what I bought at Butcher's today. Então olha o que eu comprei no açougueiro. É claro que quando a gente usa at com alguém que nós estamos conversando, é importante que essa outra pessoa saiba de quem ou de que lugar eu estou falando, porque senão esse at não vai ser específico. Então, digamos que eu estou conversando com um vizinho da minha rua e estamos falando sobre um lugar que nós dois conhecemos, que é aquele açougueiro, não é? Dali da esquina. Pontos de referência públicos ou conhecidos por ambos. Were you at Lisa's party? I saw her at the beach. They left me all alone at the club. Eu só vou deixar aqui uma observação de que eu não vou ficar lendo em português, porque na própria explicação, como vocês estão vendo aqui em cima, né, nas laterais aqui nos exemplos, todos eles já estão traduzidos, já estão com a parte aí entre parênteses com português. Então, para a gente ganhar um pouco de tempo na nossa aula, eu vou falar em inglês e alguns eu vou até comentar em português, vou ler em português, mas é só você acompanhar aí na própria leitura da frase do lado que está em português, você vai conseguir acompanhar e entender a frase que eu estou dando de exemplo, todas as frases. Então, continuando. I saw her at the beach. Levando em consideração que tanto a casa da Lisa, né, a festa da Lisa, é um lugar específico, que tanto eu quanto meu amigo sabemos onde é esse lugar, onde vai acontecer a festa, então a gente usa at, porque é um lugar bem específico. Assim como a praia, por exemplo. Na praia, eu já vou até colocar uma observação aqui. Na praia nós podemos usar até o on. Só que o on se refere a alguma coisa mais na areia, digamos assim. Porque é a superfície da praia, né? Porque a gente não pode considerar a água como superfície, já que você não consegue pisar. Não tem alguma parte física onde você pode ficar sobre. Já a areia, sim. Então, quando a gente fala on the beach, tem uma ideia mais de assim, na areia e tal. Já o at the beach é como se eu falasse do lugar onde está a praia. No caso, em qualquer lugar da praia. Estou usando a praia como uma referência. Eu não estou no restaurante, eu não estou na pizzaria, eu não estou na sorveteria, eu estou na praia. Ou seja, é como se fosse uma referência de um lugar. E por último, nós temos aí, não é? They left me all alone at the club. Então, eles me deixaram completamente sozinhos no clube. É interessante mencionar que a gente vai usar sempre o at quando estamos falando de algum lugar que ambos conheçamos. Tanto eu quanto a pessoa com quem eu estou conversando também conheça. E por isso que eu usei o at para o club. Continuando. Endereços, começando por número ou lote, tá? I live at 355 Alfredo Barker Street, Mutondo, São Gonçalo.
Eu moro na rua Alfredo Bach, 355, Mutombo, São Gonçalo. Outro exemplo. They once lived at number 12 South George Street. Por que quando eu vou falar o endereço, eu preciso que ele tenha um número para usar o at? Porque uma rua, normalmente o endereço, estamos falando de uma rua. E essa rua, ou estrada, ou avenida, existe várias casas, estabelecimentos e lotes. Como é que eu vou saber exatamente em que lugar da rua a pessoa mora? Realmente fica difícil. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar um número, porque normalmente o número identifica o lote, o terreno em que a pessoa reside, naquele espaço ali, não é? Então é por isso que eu só posso usar o at com número, porque ele vai especificar em que lugar da rua a pessoa mora. E por último, casos fixos. Por que eu botei esse nome casos fixos? Porque alguns, de repente, para nós brasileiros, que temos uma forma de nos expressar, uma forma de falar, pode não fazer muito sentido. Então, esses casos, digamos assim, a gente não pode mudar, a gente talvez não pode tentar entender. A gente aceita e utiliza. Você vai perceber que os americanos ou qualquer falante de inglês sempre vai usar, por exemplo, casa, no caso home, school, work, night, sempre com at. Independente de você, mas na noite tem várias horas. Ainda que você crie algumas questões, o que é seu direito, esses casos a gente meio que não tem como falar muito sobre eles. A gente só aplica mesmo e com o tempo a gente vai se acostumando com essa forma de se expressar, não é, do inglês. At home, at school, at work, at night. Bom, galera, eu dei uma reduzida aqui na minha imagem para não atrapalhar esse exemplo aqui de cima, não é? Que eu acabei ficando um pouco na frente. They once lived at number 12 South George Street. Uma vez eles moraram no número 12 da rua South George. Nós temos aqui esse exemplo. Agora está bem claro que eu saí da frente. Vamos para a próxima aqui. Agora vamos falar sobre on, que é uma outra preposição também muito importante quando nós vamos falar de alguns tipos de localização. Vamos usar sempre o on quando estivermos falando de superfície. Algo que nós podemos ou pisar ou nós podemos colocar algo sobre, não é algo que a gente pode ter algum tipo de contato. I know I left my wallet on the table. Eu sei que deixei minha carteira sobre a mesa. Aqui não vai ser at, porque a ideia aqui é superfície, ou seja, minha chave está sobre alguma coisa. She kept it on the bookshelf in her room. Ela manteve na estante em seu quarto, ou seja, cima, talvez sobre a própria estante. Então, mais uma vez, algo que está em cima, sobre. Outro exemplo é andar. Mais uma vez, temos aquela referência a contato, alguma superfície, onde nós podemos pisar ou onde podemos colocar algo sobre, não é? I slept on the second floor. Eu dormi no segundo andar. Aí, levando em consideração realmente os andares e a superfície dos andares. We lived on the 8th floor. Nós morávamos no 8º andar. Continuando a falar sobre on, agora vamos ver quando usamos ao longo de ruas, avenidas, travessas, rodovias, rios, lagos, etc. A superfície, a parte sobre esses tipos, não é? Vamos lá. Dublin is on the east coast of Ireland. Dublin fica na costa leste da Irlanda. Turn left on Memorial Street. Vire à esquerda na rua Memorial. Então, quando falamos costas ou, enfim, limites, digamos assim, longos, temos que usar on, não é como costa, uma costa inteira. Ela é na costa leste da Irlanda. E o outro na rua Memorial. Então, rua, por ser uma coisa longa, obviamente, não é? Não estamos falando aqui de uma residência, um lote específico, não. Estamos falando de uma rua. Sendo assim, vai ser on também. Lugares virtuais. Como assim? Página na internet, aplicativo, mídia, no celular. Quando eu quero falar que eu estou conectado a um aplicativo ou estou usando algum aplicativo, eu vou usar sempre on. Beleza? On the cell phone, on the radio, on TV, on the newspaper, que no caso é o papel, né? O jornal papel. Eu posso falar on the internet. Eu posso falar on WhatsApp, não é? Que é o aplicativo WhatsApp e tal, porque é um canal virtual, uma mídia virtual. I am on Facebook, eu estou no Facebook, também é algo virtual, não é?
E veículos grandes, públicos ou não, que se pode caminhar dentro. Que você basicamente entra e pode caminhar dentro dele. On the bus, on the subway, on the plane, on the ferry boat. Mas por que você pode caminhar dentro dele? Justamente porque, como eu estou dizendo desde o início, tem a ver com aquela ideia de superfície plana, que você pode caminhar, ele é longo, é uma coisa que você pode realmente estar ali na superfície, andando. Então você vê que não foge muito do sentido, mesmo que são várias coisas diferentes, mas o sentido se mantém o mesmo. Agora vamos passar para o in, que trata de quê? Trata de também localização, só que de lugares bem maiores, regiões muito mais amplas, não é? Por exemplo, cidades, estados, países, continentes, grandes áreas, vai sempre se falar in e não on. Você percebe que é do menor para o maior. Enquanto o at é bem específico, o on já é uma coisa mais longa, mas ainda assim tem limites. E nós temos o in, que é uma coisa muito mais ampla. Normalmente, né, abrange aí bem mais. Enquanto o on se refere a uma coisa longa, dentro do in tem várias coisas que seriam on, entende? Por exemplo, num bairro tem várias ruas, não é? Então, cada rua seria on e no bairro inteiro vai ser in, porque é um limite bem mais amplo. Was it made in Japan? Isso foi feito no Japão. Nós temos aí in, porque é um país inteiro, né? I'm in Sergipe now, but I live in São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então, eu estou no Sergipe agora, mas eu moro em São Gonçalo. Então, tanto o estado do Sergipe como o município ou cidade de São Gonçalo são dois limites amplos, por isso a gente está usando in. Dentro de lugares ou em algum lugar no interior, in é a redução de inside, ou seja, no interior de alguma coisa, dentro de uma caixa, dentro de um guarda-roupa, enfim. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. She works in an open plan office. Ela trabalha em um escritório sem paredes, sem divisórias. The soda is in the refrigerator. Ou seja, o refrigerante está na geladeira, né? Então nós temos aí que ela trabalha num escritório. O escritório tem paredes, não é? Fechado. Então, por aí já dá para entender que é como se fosse o conceito de uma caixa ou de limites, não é? De um território bem amplo onde você pode ir para vários lugares, digamos assim. E agora vamos ver um terceiro caso do in, que trata de veículos pequenos. O on é para veículos grandes onde nós podemos caminhar dentro. O in já é o contrário, um veículo pequeno. Eu não sei porquê, né? Porque o in deveria ser justamente para coisas maiores, mas aí nesse caso funciona para coisas pequenas. Vai entender o inglês, né? Então vamos lá. I forgot the package in the car. Eu esqueci o pacote no carro. Carro você não pode caminhar dentro. Ele é bem menor do que um navio ou do que um ônibus, por exemplo. Então a gente vai usar in. We were in the taxi when you called. Nós estávamos no táxi quando você ligou. Né? Mantendo a ideia de carro, não é um veículo pequeno. Lugares em geral, quando as outras preposições não encaixam. Vamos entender aqui. The lavenders are in the garden. As lavandas estão no jardim. Jardim também é um que nós não mencionamos e vai ser in nesse caso. It happened in the heat of the moment. Aconteceu no calor do momento, um ato sem pensar, não é? É um tipo de lugar, mas nesse caso nenhuma das outras preposições encaixa nesse que vai ser o in. Chegou a hora de nós falarmos dessas mesmas preposições in, on, at, mas agora num contexto diferente, num contexto de tempo, não é? Lembrando que vamos sempre falar do menor, at, para o maior, para o mais amplo. Usamos a preposição at para horários em geral. Quando você quer falar horário de algum compromisso, horário de algum evento, horário de alguma saída, ou você quer falar de repente o horário das suas tarefas diárias, quando você acorda e tal, você vai usar at, beleza? Every day I wake up at 7:30, ou seja, eu acordo às 7:30 da manhã todos os dias. At 8 p.m. our class will start. Às 8 da noite, nossa aula vai começar. Períodos específicos do dia. The party will end at midnight. A festa vai se encerrar à meia-noite. Também acaba sendo aquela questão de horário, não é? Be back at midday or noon for the lunch and leave at night. Então, volte ao meio-dia para o almoço e parta à noite. Nós temos aqui novamente, não é? A ideia ali
à noite, at night. Período de refeições diárias. At breakfast, we usually eat a lot. No café da manhã, nós costumamos comer muito. Digamos que é um período específico, porque se trata de um período de uma refeição, de um momento alimentar. Então, a gente vai usar at também. All the employees stop working at lunchtime. Todos os funcionários param de trabalhar na hora do almoço. Bom, e o próximo item da nossa lista: eventos especiais, festividades religiosas ou não, comemoradas no mundo. Lembrando que não são todos os eventos que nós vamos usar at. Em alguns casos, vamos usar on, porque a ideia é do dia, mas a gente vai falar isso mais adiante. At Christmas, at Easter, at Carnival, at New Year. Então, quando a gente fala do evento no final de ano, né, de toda a festa, todo aquele acontecimento da mudança, né, da transição de anos, a gente fala at. Nesses casos a gente usa at. Agora vamos passar para on. Por quê? O on não trata de um período do dia, de um horário, mas sim do dia inteiro. Então vamos ver alguns exemplos aqui para entender melhor. Dias da semana, mesmo que seja seguido pelo período do dia. Do you always work out on Mondays? Você sempre malha nas segundas-feiras? Ou seja, embora a questão de malhar seja específica de um período, mas aqui não coloca em nenhum momento o horário dessa malhação. Sendo assim, vamos levar em consideração a única palavra de tempo que está ali, que é o dia, segunda-feira. Por isso vamos usar on. Se está um dia, vai ser on. Se está um horário, vai ser at. I will start my project on Sunday morning. E agora, nós temos aqui morning, que significa de manhã. Por que nós estamos usando on no início? Simplesmente porque a primeira palavra é Sunday, que significa domingo. Então, todas as vezes que vamos falar de um período do dia, só que antes colocamos o dia, quarta à tarde, quinta-feira à noite, segunda de manhã, então a gente vai sempre usar on, porque a primeira palavra em inglês é sempre o nome do dia. Monday, Wednesday, Saturday e qualquer outro dia da semana, não é? Datas compostas pelo dia e pelo mês. My birthday is on October 27th. Meu aniversário é em 27 de outubro. On May 4th, it's celebrated the Star Wars Day. 4 de maio é celebrado o dia Star Wars. Então, aqui nós temos uma ideia de mês. E nós vamos ver mais adiante que quando temos o mês, a gente usa in. Aí, de repente, você me pergunta, ué, mas aqui está começando por mês e tem on ali, não está in. Por quê? Bom, nesse caso, quando falamos de um mês seguido do dia, não acontece como aconteceu ainda agora que eu acabei de falar. Como nós temos um dia que especifica, vamos dizer assim, quando aconteceu, então a gente vai preferir usar on, porque se refere ao dia, não é? Estamos falando de 4 de maio, estamos falando do dia 27 de outubro. Mesmo que comece pelo mês, a gente vai considerar o dia, nesse caso vai ser on. Então sempre que você tiver uma data onde tem o mês e o dia, você vai dar preferência ao dia, sendo assim on, o mês e o dia. Datas especiais nas quais o dia é mencionado ou subentendido. A gente percebe que a ideia ali é o dia. Vamos lá. My family gets together on Good Fridays. A minha família se reúne nas sextas-feiras santas. Bom, como a gente percebe, é uma data festiva. Seria at. A questão é que sexta-feira santa também é um dia, certo? E por ser um dia, e está bem claro aí no próprio nome, Good Fridays, sexta-feira santa, então você vai ter que usar on nesse caso, porque se trata de um dia sendo mencionado aí. I will go to my grandma's house on New Year's Eve. Eu vou à casa da minha avó na véspera de Ano Novo. Poxa, mas Ano Novo acabamos de ver que é at New Year. Sim, o problema é que estamos falando da véspera, ou seja, do dia anterior ao Ano Novo. E quando falamos de dia, a preposição a usar é on. I love eating a pumpkin pie on Thanksgiving Day. Eu amo comer uma torta de abóbora no dia de ação de graças. Dia. Não preciso falar mais nada, né? Everyone
puts up costumes on Halloween, ou Halloween. Então, todos se fantasiam no Halloween. All Hallows Eve. Se a gente for entender a expressão Halloween do original, ou Halloween do original, você vai ver que é véspera do dia de todos os santos. Então, véspera, a ideia de dia. Então, Halloween é considerado on, porque ele, do próprio nome, está bem claro a ideia do dia anterior, ou seja, da véspera. Só para deixar claro, Halloween é uma data festiva. Ele entraria na festividade. O problema é que o próprio nome de Halloween, do original, se trata de uma véspera, se trata de um dia. Sendo assim, ele seria uma exceção. A gente não fala at Halloween, a gente fala on Halloween por causa do próprio nome, por causa da própria história do nome, da origem do nome. Vamos para o próximo agora, que é in. E esse é o mais amplo de todos. Esse já trata de semana, mês, ano. Vamos ver. Semanas, meses, anos, décadas, séculos e por aí vai. Então, ó, I was born in May in the year of 1990. Eu nasci em maio no ano de 1990. Nós temos um in para o May, não é? Em maio, e nós temos um in para o ano. Do you like going to the beach in the summer? Uma outra coisa interessante é que estações do ano, né, como está dizendo ali no enunciado, também entram no in, beleza? Então, in summer, in winter, in spring, in fall, beleza? 2. Períodos do dia, turnos ou expressões de tempo. I don't like to study in the morning. Esses três são os clássicos, não é? De manhã, de tarde, de noite. Você não muda isso. A única exceção, por assim dizer, é o à noite, que é o at night. Agora, observa a diferença. Quando eu estou falando de todo o período da noite, sem especificar um horário, normalmente lá das 7 horas da noite em diante, por assim dizer, vamos colocar at night, beleza? At night, para esse período que compreende toda a noite. Agora, de noite, vamos dizer assim, eu vou para lá quando estiver de noite, ou nessa questão do início da noite, no comecinho da noite, especificamente no comecinho, a gente vai falar in the evening, beleza? Porque night expressa mais aquela coisa da noite tarde, digamos assim, né? Lá para as 10, 11 horas. Normalmente esse é o significado original da palavra night, assim. É aquele período assim mais para tarde, assim, mais para tarde da noite. Já o evening seria aquele comecinho, aquela parte do dia onde o entardecer está acabando e já está se transformando em noite. Aquele momento ali é o evening. Não é à toa que normalmente se usa o evening a partir das 6 horas, 6 e meia ali. 6 horas você já pode usar evening, beleza? Então, esses três a gente não pode mudar. A gente só vai escrever morning, afternoon e evening com in, beleza? Períodos de tempo, daqui a, dentro de. Para esses casos, within também é uma opção. O que significa within? Dentro de. Dentro de algum tempo, não é? Ou daqui a, por exemplo, daqui a 3 minutos, dentro de 1 hora, o evento vai começar. Essas expressões que a gente usa, a gente vai usar com in, ou você pode usar within, que é uma forma um pouco mais completa de in, beleza? Our meeting will start in 15 minutes. Também posso falar, our meeting will start within 15 minutes. Within 10 days, there will be many people here. In 10 days, there will be many people here. Mas eu não falei ainda agora que quando falamos de dias, a gente usa on para dias? Exato, mas aqui eu não estou falando de um dia específico, de um dia na semana. Eu me refiro a um período, a um prazo, a um grupo de horas ou de dias. Nesse caso, quando falamos de períodos, vamos dizer assim, né, estendido, eu vou usar in, porque não se trata de um dia, se trata de vários dias, ok? Agora, eu fiz questão de colocar 2 imagens nessa aula que resumem tudo o que eu ensinei
em todo esse período. Nós temos time, tempo, location, que é similar a place, que é lugar, não é? Localização. E nós temos aqui a aplicação de in, on, at para essas duas circunstâncias, de tempo e de localização, ou de lugar. Aí temos essa imagem, temos essa outra imagem que eu passei, ela está um pouco mais completa, não é? E aí você pode usar isso como referência para você relembrar. Caso você não tenha entendido ou se perdeu em algumas das funções das preposições, não tem problema, você pode assistir esse vídeo novamente e se permanecer a dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e vou te ajudar assim que puder, ok? Hey, what's up? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Na descrição desse vídeo eu deixei alguns links que podem te interessar. Eu deixei uma folha de atividade para você fixar o que você aprendeu, deixei todas as imagens da aula de hoje e deixei alguns materiais extras que você pode baixar e estudar quantas vezes quiser. Se mesmo depois que acabou a aula você teve alguma dúvida, não tem problema. Deixe nos comentários que sempre que eu puder eu vou te ajudar. See you next class. Take care!